Olá pessoal, tudo certo? Espero que estejam todos e todas bem, se cuidando direitinho na medida do possível. Pois bem, no encontro de hoje, pessoal, vamos tratar aí sobre o neoliberalismo na América Latina. Quais que foram esses efeitos da implementação do neoliberalismo pelas bandas de cá da América Latina. É importante dizer que este vídeo de hoje tem uma conexão com um vídeo que nós já fizemos aqui no canal e que já está disponível, que trata justamente sobre as relações de poder dos países centrais sobre os países periféricos. Evidentemente que este vídeo, que já está aqui no canal disponível, ele vai tratar de questões mais históricas, buscando aí compreender a formação socioeconômica desses países centrais para com os países subdesenvolvidos. No entanto, neste vídeo de hoje, vamos tentar tratar principalmente desses efeitos diretamente ligados ao neoliberalismo e que, em alguma medida, é muito mais contemporâneo do que a discussão que nós já havíamos feito anteriormente. E antes de começar propriamente o vídeo da aula de hoje, se você ainda não se inscreveu no canal, curte o vídeo, se inscreve no canal, ativa o sininho para receber as notificações sempre que surgir um novo vídeo por aqui, beleza? Pois bem, dando início ao conteúdo da aula de hoje, para a gente pensar os efeitos do neoliberalismo na América Latina, acima de tudo é importante refletir sobre o que é o neoliberalismo, certo? Pensando aí etimologicamente a palavra, neo, novo, liberalismo, Então, novo liberalismo. Então, professor, quer dizer que o liberalismo deixou de existir em algum momento, O liberalismo econômico enquanto doutrina? Obviamente que não, Aí pensar o capitalismo na virada da Revolução Industrial, desde a formação do Estado liberal, é pensar, evidentemente, em algumas características do que ficou considerado enquanto liberalismo econômico. No entanto, ao longo do século XX, aí particularmente no iniciozinho ali, na virada do século XX, alguns postulados que tinham sido postos lá por Adam Smith, um dos fundadores do liberalismo, em alguma medida foi se corroendo. Inclusive porque o Adam Smith dizia que o livre mercado, ou livre iniciativa, essa mão invisível do mercado, que regularia o mercado sem a presença do Estado, obviamente dentro da economia, levaria ao progresso das empresas e à paz mundial. E aí, como nós bem sabemos, a Primeira Guerra Mundial é justamente fruto do liberalismo econômico, a partir da partilha da África, e a partir de, inclusive, o mercado, a briga de mercado, a luta do mercado se tornou efetivamente a guerra entre nações, a luta entre nações. Então esse elemento é muito importante para a gente pensar, porque é que neste momento se fala em neoliberalismo, que é o resgate dessas ideias. Mas entre a Primeira Guerra Mundial e entre efetivamente a implementação do neoliberalismo, existe um caminhão de coisas acontecendo. Dentre elas, inclusive, a formação do Estado Socialista na Rússia, que aí com a vitória dos aliados na Segunda Guerra Mundial, polariza-se o mundo na Guerra Fria, onde de um lado você tem um bloco da União Soviética, o bloco socialista, capitaneado pela União Soviética, e existe de outro lado o bloco capitalista, capitaneado pelos Estados Unidos. Professor, quem pode relacionar o neoliberalismo aí com essa Guerra Fria? Observe, meus jovens, quando a gente pensa Guerra Fria, e aí após Segunda Guerra Mundial, a gente reflete sobre o modelo de Estado estabelecido principalmente nos países centrais do capitalismo, tal qual foi o Estado de Bem-Estar Social, ou Welfare State, principalmente pensado a partir do Keynes, John Maynard Keynes, que pregava um forte investimento pelo Estado, nas áreas sociais principalmente, investimentos altíssimos, inclusive, primeiro, fruto em alguma medida da superexploração da América Latina, que vai ser tratada mais à frente, e da África, como também, e aí de uma forma central em alguma medida, pensar uma contraposição ao bloco socialista. Então era preciso dar melhores condições de vida aos trabalhadores, principalmente para tentar refrear esses movimentos revolucionários que sondavam a Europa e o restante do mundo. Então, a partir desses dois elementos se estabelece o Estado de Bem-Estar Social. Entretanto, todavia, anos mais tarde, o que ocorre principalmente com a crise do petróleo na década de 70 é um excessivo gasto por parte do Estado, em alguma medida, que começa a dar sinais, O capitalismo passa a dar sinais de crise, E essa crise do capitalismo decorrente justamente à crise do petróleo faz com que outros modelos, que já tinham sido pensados, inclusive formulados ainda na primeira metade do século XX, passem a ser resgatados.
E aqui, pessoas, trago para vocês dois intelectuais que foram muito importantes para a formação do neoliberalismo. O primeiro é o Friedrich von Hayek e o segundo é o Milton Friedman. Observe que aqui nós não vamos nos estender muito sobre eles dois, né? Mas aí dá uma passada rápida, inclusive pelos principais postulados que eles refletem acerca do neoliberalismo. O primeiro deles é justamente a crise financeira atribuída aos gastos dos estados com políticas sociais. Né? A partir dessa reflexão, é muito importante a gente pensar de que para o neoliberalismo, né, e para esses fundadores do neoliberalismo, em alguma medida, os gastos sociais eles estão atrelados diretamente à crise. Então, recorrentemente, vão estar associados gastos sociais a problemas do Estado. Né? Então, justamente por ser um problema, né, inclusive por ser um gasto, né, entre aspas, mas eles consideram como um gasto efetivamente, é esse o motivo e a razão pela qual o Estado deve se ocupar cada vez menos ou não se ocupar justamente com gastos sociais, ou somente com aqueles mais necessitados, nas palavras desses autores. Professor, por que deve se ocupar cada vez menos? Porque, seres humanos, a política social ela compromete a liberdade de mercado. E essa segunda característica, esse segundo postulado, elaborado por esses intelectuais, nos leva ao terceiro, que o bem-estar dos cidadãos deve ser concebido enquanto uma obra individual. Ou seja, dentro do neoliberalismo se desloca o foco muito mais do coletivo, de problemas coletivos para serem resolvidos de forma coletiva, para o âmbito individual. Ou seja, deve ser obra do indivíduo superação das suas dificuldades, assim como seu sucesso deve ser seu fruto individual e não mais coletivo. Observe que esses elementos de ordem mais ideológica, em alguma medida, vão se entranhar, vão se capilarizar pela sociedade e vão estar presentes em diversos discursos. Inclusive, é importante dizer também que, como o neoliberalismo é algo atual e contemporâneo, muitos elementos e características que nós vamos discutir um pouco sobre eles aqui ao longo do vídeo, vocês podem remeter diretamente a algo do nosso cotidiano, a uma fala da TV, a uma fala de um livro, a uma fala de um filme, justamente porque o neoliberalismo é esse modelo de Estado que se encontra presente e atuante hoje, no ano de 2021. Pois bem, pessoal, em 1989 existiu um evento que ficou conhecido popularmente como Consenso de Washington. O Consenso de Washington foi uma reunião de economistas e pesquisadores sobre a América Latina, todos de perfil neoliberal, onde se desenhou e se prescreveu um receituário que deveria ser utilizado, deveria ser seguido pelos países da América Latina. Com exceção do Peru e do Brasil, que à época não seguiram esse receituário neoliberal, o fato é que o Consenso de Washington passou a partir desse receituário, a influenciar diretamente, a agir diretamente nas políticas econômicas desses países da América Latina. Professor, e agia como? Interferia como? Através do Banco Mundial e do próprio FMI, que é o Fundo Monetário Internacional, esses órgãos, eles, para conceder os empréstimos aos países latino-americanos, impunham que aquelas medidas deveriam ser seguidas. E caso as medidas não fossem seguidas, obviamente, esses empréstimos não seriam concedidos a esses países latino-americanos. Professor, o que tinha nesse receituário neoliberal? Observe, meus jovens, a partir do Consenso de Washington, surgiram algumas premissas que deveriam ser adotadas pelos países latino-americanos. Quais foram elas? A primeira era a disciplina fiscal, ou seja, os países latino-americanos deveriam gastar cada vez menos em áreas sociais. Isso parece abstrato, mas na prática significa que os países devem se limitar ao mínimo com gastos sociais, tais quais saúde, educação, habitação. Tudo isso não deve ser o objetivo de gasto ou direcionamento de gasto do Estado, certo? Então deve se limitar cada vez menos gastos nessas áreas sociais. O segundo elemento seria uma reforma fiscal e tributária, ou seja, deveria-se cada vez mais cobrar menos dos empresários desses países. Então, dizia-se que era necessário reduzir cada vez mais os custos desses países. Não à toa, se a gente for pensar de forma mais atual, existe uma categoria chamada de custo Brasil. O custo Brasil significa basicamente o quanto de direitos trabalhistas, previdenciários
ou de tributos existem para uma empresa estrangeira se instalar aqui, né? Então a tendência, né, é cada vez mais tentar reduzir esse custo, né, ou custo Brasil, justamente, né, a partir da ótica dos neoliberais. E isso é muito importante a gente refletir, que muitas vezes veículos de imprensa, né, jornais, correntes do Zap Zap, passam elementos a partir da visão dessas pessoas, né, desses intelectuais, pensadores, que não se assumem enquanto tal, mas são neoliberais, né, e a partir dessas ideias neoliberais. Uma outra premissa fundamental saída do consenso de Washington, e talvez uma das principais bases do neoliberalismo, é justamente a privatização das empresas estatais, né? As empresas estatais são vistas enquanto um inimigo para o neoliberalismo. Seja a saúde, seja a educação, seja empresa de locais estratégicos, todas elas são vistas enquanto potenciais empresas a serem privatizadas e passadas para a mão das empresas privadas, certo? Passadas à mão da iniciativa privada. Para os neoliberais, obviamente, isso significa dar mais competitividade ao Estado, né? E não à toa isso sempre aparece na mídia, nos jornais, né? A necessidade da privatização, mesmo que, inclusive, as empresas não dêem prejuízos, por exemplo, né? Mas elas são tidas e enxergadas enquanto algo a serem privatizadas, porque ideologicamente as empresas estatais não devem existir, elas devem ser entregues à iniciativa privada. Uma outra característica é a abertura econômica e comercial dos países, né? A partir dessa premissa, pressupunha-se uma redução do protecionismo por parte dos países e um incentivo ao investimento estrangeiro nos países, né? Então, a partir dessa característica, era isso que se esperava. E por fim, não menos importante, a última característica trata-se da desregulamentação progressiva do controle econômico e das leis trabalhistas. Ou seja, um dos pressupostos do consenso de Washington, né, e consequentemente do neoliberalismo, era justamente a retirada desses direitos trabalhistas. Era necessário, né, inclusive, que grande parte desses direitos fossem negociados diretamente entre patrão e empregados, em acordos, né, em acordos ali coletivos que não passassem necessariamente pelo sindicato, né? Então, a tendência, né, e a proposta do neoliberalismo é enfraquecer cada vez o sindicato enquanto instrumento da luta coletiva, né? Então, como já falei anteriormente, se desloca o foco, né, do coletivo na resolução de problemas coletivos dentro do neoliberalismo para o indivíduo, né? Então, é papel do indivíduo fazer essa negociação entre o patrão, né, e o empregado. Mas então, pessoal, se o consenso de Washington ocorre em 1989, é somente a partir daí que o neoliberalismo passa a entrar em vigor? Obviamente que não, né? No Chile, em 1970, foi eleito o presidente Salvador Allende, né? Então, com a eleição de Allende no Chile em 1970, começou-se, né? O Allende começou a implementar algumas reformas no seu país, né? Obviamente que não eram reformas propriamente socialistas, comunistas, mas tinha, em alguma medida, um sentimento de distribuição de renda, né? Uma educação universal, pensando em outros modelos de saúde, inclusive, né? E grandes investimentos estatais em áreas sociais. Em 1973, o Augusto Pinochet, né, juntamente com o exército, apoiado aí pelos Estados Unidos, dão um golpe no Chile, né? Um golpe militar no Chile, que resulta, inclusive, no assassinato de Salvador Allende. Após o golpe militar de 73, o que se vê economicamente no Chile é um experimento, né? O Chile aí é talvez o primeiro país no mundo a implementar o neoliberalismo. E de que forma aconteceu? Aquele autor lá atrás que eu falei, o Milton Friedman, e juntamente com outros 25 economistas, né, os conhecidos como Chicago Boys, né, eles vão para o Chile para formular a política econômica chilena. Obviamente que essa política econômica é pautada largamente no neoliberalismo, através de bases, obviamente, neoliberais. Então a gente pode dizer, observe, que o Chile ele foi o primeiro país no mundo, até mesmo do que os países centrais, a implementar o neoliberalismo. E o que é que foi efetivamente feito no Chile a partir dessa implementação dessa política econômica? O primeiro elemento é a privatização dos bens públicos. Logo de cara, grande parte das empresas estatais passaram a ser privatizadas. Como falei anteriormente,
uma das principais características do neoliberalismo é justamente a privatização das empresas públicas. Um segundo elemento muito importante nessa formulação econômica, né, pelos Chicago Boys é a contração dos gastos sociais. Ou seja, logo de bruto, né, foi reduzido fortemente os investimentos nas áreas sociais pelo Estado chileno, né, que aí, novamente, é uma forte característica, né, uma das principais características do neoliberalismo. Um segundo elemento também, ainda dentro desse ponto, é a desregulamentação da economia, ou seja, o Estado saía do papel de interventor, né, ou ao menos de regulador da economia, e deixava único e exclusivamente para o mercado se autorregular. É importante dizer que naquele momento, né, vamos chamar de uma ortodoxia neoliberal, né, tentou se aplicar de forma nua e crua, né, o neoliberalismo dentro do Chile. E isso trouxe dados terríveis, né, que foram colhidos aí 10 anos mais tarde. Né? Só a título de exemplo, nós podemos pensar que o desemprego no Chile em 1970 era 5,9%. Em 1983, atingiu o patamar de 31,3%. Ou seja, quase 6 vezes mais de desemprego a partir dessa política neoliberal estabelecida pelos Chicago Boys. E por último, enquanto um dos elementos e pilares dessa política econômica elaborada pelos Chicago Boys é a repressão sindical. A repressão de forma violenta, efetivamente, né, através das greves que os trabalhadores faziam, né, a repressão propriamente da polícia e das forças armadas, né, perante os grevistas, mas também, e não menos importante, a repressão no âmbito jurídico. Né? Então, se a gente pensar o papel fundamental que os sindicatos ocuparam ao longo do século XX, no sentido de conquistar mais direito aos trabalhadores, né? Através das suas lutas, através dos seus métodos, os trabalhadores, junto aos seus sindicatos, conquistavam direitos. Entretanto, para o neoliberalismo, o sindicalismo é um grande problema, né? Os sindicatos é um grande inimigo. Então, é necessário cada vez mais, para o neoliberalismo, que o sindicato perca força, né? E cada vez mais sente-se no indivíduo, né? Ou de que os indivíduos passem a negociar, inclusive, os contratos de trabalho e tudo mais. Né? Tudo isso está em perfeita harmonia dentro da lógica neoliberal. Então, dentro do Chile, nesse período da ditadura de Pinochet, através das elaborações do neoliberalismo, né, desses Chicago Boys, uma das principais características eram justamente a repressão sindical. Ah, professor, e vem cá, o neoliberalismo não chega no Brasil, não é? Obviamente que chega, meus jovens. E chega lá com o governo Collor, né, com o presidente Collor de Mello. Né? Porém, com a breve passagem dele pelo Planalto, termina ficando a cargo do Fernando Henrique Cardoso, né, ou FHC, a implementação efetiva do neoliberalismo no Brasil, que passa pela desregulamentação da economia, pela privatização das empresas públicas, né, a preço de banana, diga-se de passagem. Então, o receituário neoliberal ele é aplicado de ponta a ponta por FHC. É bem verdade também que nos outros governos, né, tanto do Lula quanto da Dilma, continua-se sim a implementar as reformas, né, ou as contra-reformas neoliberais. Né? Apesar de muitas das vezes não vir rotulado com o nome de privatização propriamente, mas vem com o nome de concessão, né, por exemplo. Mas ambos os casos seguem também o receituário neoliberal. Basta olhar também, em alguma medida, o investimento em saúde e educação. Né? O investimento em saúde e educação, em alguma medida, né, ao longo da história do Brasil, do período da redemocratização, continua baixo, né? Muito longe dos 10% do PIB para a educação, por exemplo. Né? Porque aí mais da metade do PIB do Brasil ele é reservado única e exclusivamente para o pagamento de uma dívida externa, né? Que hoje é dívida interna, mas ele é reservado somente para isso. Então, no Brasil se investe ainda muito pouco em educação, ainda muito pouco em saúde e em outras áreas sociais. Mas se investe muito pouco nessas áreas sociais porque segue-se esse receituário neoliberal estabelecido, né, e imposto a partir do consenso de Washington. Ah, professor, e se o governo não seguir o receituário neoliberal, acontece o quê? Obviamente, pessoal, perguntas complexas, né, como já falei de outras vezes, exigem respostas complexas, né? Não é somente um elemento, dois elementos que vão dar resposta, né, efetivamente a essa pergunta. Mas o fato é que se um determinado governo não seguir o receituário neoliberal,
muito provavelmente haverá pressão econômica para que aquele governo caia, né? Para que ocorram golpes de Estado. E pensar a América Latina é um prato cheio para que hajam golpes, né? Sejam golpes militares ou golpes institucionais que sejam, né? Mas o fato é que na história da América Latina os golpes são extremamente recorrentes, principalmente a partir daqueles governos que até seguem o receituário neoliberal, mas não seguem de ponta a ponta. Em alguma medida é isso que acontece com o governo de Dilma Rousseff, né? Lá em 2016 a Dilma passa por um golpe de Estado, né? Pelo processo de impeachment que a tira da presidência da República e faz assumir o Michel Temer, né? O Michel Temer, inclusive, né, só para a gente pensar um pouco dessa relação do neoliberalismo com o Estado, né, os Estados sul-americanos, pensar que quando o Temer ele assume, ele toca uma reforma, né, que vinha a passos lentos dentro do governo Dilma, que não conseguia se efetivar de fato, que é a reforma trabalhista, né, que aí é um dos pilares do Estado neoliberal e do receituário neoliberal. O Temer também ele vai seguir uma linha da redução, né, da contração dos gastos sociais, dos investimentos sociais. Não à toa é aprovada no governo Temer a PEC do teto de gastos, que foi conhecida como a PEC do fim do mundo, que propunha, né, como foi aprovada, no congelamento dos gastos sociais durante 20 anos. Ou seja, nos próximos 15 anos, né, porque foi aprovada em 2016, o teto de gastos coloca, né, e impõe que os próximos governos tenham um limite de gastos em saúde e educação. Ora, isso é nada mais nada menos do que a aplicação do receituário neoliberal de ponta a ponta. Então, se muitas das vezes, inclusive agora nesse momento, né, na pandemia, a gente se questiona sobre os investimentos em saúde, sobre os investimentos em educação, eles passam necessariamente hoje pela PEC do teto de gastos, que impede que qualquer governo, em alguma medida, né, invista mais em educação, ou em saúde, ou em áreas sociais como um todo. Ah, professor, então no Brasil não há saída para o neoliberalismo? Observe, pessoal, no período eleitoral, né, das eleições, principalmente das eleições presidenciais, muitos dos candidatos, né, para tentar acalmar o mercado, para tentar acalmar a economia, dizem que são favoráveis a esse receituário neoliberal. Não à toa, né, o governo federal que nós temos hoje, né, o governo do Jair Bolsonaro, ele desde as eleições se colocou favorável a essas reformas neoliberais. Muito mais do que isso, colocou alguém que se vangloria e se autotitula um Chicago Boy num dos postos mais importantes da presidência da República, que é o Ministério da Economia. Então, em alguma medida, ao colocar, né, ao eleger um presidente que se coloca favorável ao receituário neoliberal, isso pode parecer um pouco abstrato, né, na eleição em si, no processo eleitoral, mas efetivamente significa que este indivíduo ele vai seguir todas as prerrogativas impostas pelo consenso de Washington, né? Inclusive a redução de gastos, né? O não investimento em educação, o não investimento em saúde, né? Porque em alguma medida de nada basta um determinado governo, um determinado presidente, qualquer um que seja, dizer, né, que é favorável a essas áreas sociais, se efetivamente não se investe nessas áreas sociais. Então é fundamental a gente relacionar o neoliberalismo a esse não gasto, né, ou essa redução de gasto, justamente porque um dos pilares do neoliberalismo é justamente o não investimento nessas áreas sociais. Lembrem-se que, né, a saúde e a educação elas devem ser obra do próprio indivíduo, né, devem ser alcançadas pelo próprio indivíduo. Talvez aqueles mais necessitados possam até ter algum tipo de auxílio do Estado, mas de modo geral não será o investimento estatal, o investimento público que fará aquela pessoa sair de determinada situação ou condição de pobreza. Ah, professor, mas eu ouvi que o problema é a corrupção. Lá no grupo do Zap eu recebi uma corrente falando isso. Pessoas, a corrupção ela existe em qualquer lugar, em qualquer país do planeta Terra. Obviamente que o problema da corrupção é justamente o passo que vem após, né? É preciso haver fiscalização, é preciso haver auditoria de gastos públicos, mas o fato é que não se investindo, né, nessas áreas sociais, porque vejam, essas áreas sociais não são gastos, são investimentos.
Quando você investe num estudante numa universidade ou numa faculdade, você forma ali um cientista, você forma um professor, você forma um médico, você forma um arquiteto, enfim, né? Você forma um profissional da saúde, você forma alguém que vai dar um retorno para a sociedade, né? Que vai desenvolver a ciência naquele país, que vai desenvolver economicamente aquele país, né? Então, a cada real gasto, né, no investimento, como investimento no estudante, aquele valor retorna para a sociedade muitas vezes mais. Mas o fato é, se você deixa de investir, a tendência é que o país continue sendo extremamente desigual, tanto dentro do país como perante os outros países. Você mantém o país ainda comercializando somente bens primários, né, desindustrializados, e em consequência disso você não desenvolve a ciência. Então, pensar no neoliberalismo é justamente refletir sobre essa condição de desigualdade socioeconômica que aí percorre a América Latina perante muitos séculos e chega hoje, né, permanece hoje, ainda inclusive sob esse guarda-chuva que é o neoliberalismo. E aqui chegamos ao final de mais um vídeo, pessoal. Alguma dúvida, algum comentário, alguma sugestão? Coloca aí no chat que assim que possível eu respondo aqui no YouTube, certo? Se ainda não se inscreveu no canal, se inscreve, ativa o sininho e receba as notificações assim que sair novos vídeos, beleza? Por hoje é só, vamos nessa e até a próxima!